Bom dia. Eu queria agradecer ao Antimo ao convite para falar de assédio moral, né? Parece que a partir de um contato de uma pessoa que solicitou que eu aprofundasse esse tema que eu falei em outras vezes. Então eu fico muito satisfeito, porque é um tema que é muito interessante para mim, principalmente por conta de eu atender pacientes vítimas de assédio moral aproximadamente uns 8, 10 por semana. Então, o assédio moral é uma atitude criminosa, né, e que tem sanções penais, em que alguém de autoridade, né, alguma autoridade ou um superior discrimina, humilha, constrange, coage a partir de uma atitude que normalmente eu chamaria de abuso de poder. Esse tipo de atitude constitui uma doença do assediador, uma doença psiquiátrica, social, e que é vista no mundo inteiro. E essa doença do assediador tem muito a ver com uma questão de vaidade. As pessoas, quando chegam no poder, têm uma tendência de abusar do poder. Então passam a exercer uma certa agressividade que lhe dá um prazer talvez sádico, né? Muitas das vezes também, o que eu tenho notado, alguns pacientes são vítimas por conta de um medo neurótico. Às vezes tem muitos assediados que são funcionários ótimos, bons, e que os que estão à volta, até os seus chefes, têm medo de perder o seu lugar para esse funcionário ótimo. Essa é uma das coisas que a gente tem notado. E onde eu tenho notado com uma maior incidência esse assédio é em relação aos professores, porque eles estão sendo assediados por um sistema. Então fica difícil até de caracterizar, pois não é, vamos dizer assim, uma diretora ou alguém superior a ela que assedia. É um assédio do sistema, quer dizer, existe um sistema em relação à educação no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, no ensino público estadual predominantemente. A gente nota isso, em que o professor é extremamente desvalorizado, humilhado a partir de ações da direção, que não está preocupada com a questão da disciplina. Aliás, só um parênteses. O Estado deu 2 armas para os alunos. Uma delas chama-se ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a outra arma se chama Progressão Continuada. Isto os alunos usam, põem em 2 coldres e que ficam muito contentes com estar com essas 2 armas. Só que esse coldre é meio travado, eles só atiram no pé, de um modo geral. Eles que são um dos maiores prejudicados dessa situação. Então, o que acontece com essas 2 armas? Isso gera indisciplina. Os alunos sabem que vão ser promovidos mesmo, sabem que outro dia um professor meu ficou preocupado porque a pracinha lá da escola, um aluno veio com um canivete e ele segurou o punho do canivete. Ele ficou com medo de ter segurado o punho, porque ele estaria talvez cometendo uma violência contra um adolescente de 15 anos, né? Então, isso por conta do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o professor está sendo vítima de uma humilhação em que ele é maltratado pelos alunos na classe, que cheiram cocaína no fundo da classe. Ele tem que ficar quieto. Se ele vai reclamar para o diretor, o diretor diz que ele tem que manter a disciplina. Ele então é ameaçado pelos alunos, a direção não dá cobertura, ele não consegue lecionar. Tem alguns alunos, poucos, né, que reclamam porque não conseguem aprender por causa da bagunça que existe na aula, né? Bom, além dos professores, a gente nota também em relação a todos os locais de trabalho, sejam indústrias, sejam empresas privadas ou públicas, e isso ocorre de uma forma epidêmica.
tanto é epidêmica que existe muita preocupação e muita atenção, né, da Organização Mundial de Saúde e da Organização Internacional do Trabalho, que se preocupa, porque esse é um tema, isso ocorre no mundo inteiro, porque é uma característica do ser humano, né? A sedução do poder acaba levando a esse tipo de agressividade. Então, é uma doença do assediador, mas que acaba provocando uma doença no assediado. O assediado acaba ficando deprimido, humilhado, estressado e vai procurar um psiquiatra, o principal profissional que ele vai procurar. Eu tenho uma incidência tão alta, eu sou um psiquiatra aqui no meio do mundo, né? Então, já imaginou se a gente multiplicar essa proporção? Isso é uma verdadeira epidemia em que os países acabam criando leis para que seja coibido esse tipo de crime, né? Então, a gente nota que desses assediados, muitos às vezes não conseguem voltar de novo ao trabalho. E uma das situações que está associada a isso é o poder que existe, não só do assediador, aliado a outras pessoas, que ele estende essa influência e às vezes esse assédio é feito de forma velada, escondida, porque o assediador tem consciência de que aquilo é ilegal. Então, uma das desvantagens do assediado é que ele não pode contar com a defesa de colegas, porque eles temem ser punidos, né? E ele tem que carregar isso, ele acaba, às vezes, por uma condição psicológica, até acreditando que ele não vale nada mesmo, né? Por causa de tanta pressão. Bom, esse assunto é tão frequente no mundo que existe um autor inglês que chama-se Mike Bartlett, de 30 e poucos anos, que fez uma peça que está rodando o mundo. E essa peça provavelmente, eu não sei com precisão, mas deve ter sido encenada a primeira vez em Londres, né, uns 5, 6 anos atrás, uns 7 anos atrás. No Brasil teve uma encenação, um grupo de teatro que montou em 2011, e eu tive o privilégio de, no dia 27 de abril, assistir a um ensaio público com a atriz Débora Falabella, uma experiência que foi muito emocionante, muito interessante no Municipal, em que eles, no final da apresentação, que era um ensaio realmente, né, eles abriram para críticas e sugestões do público. É claro que eu dei meu depoimento, que eu me senti extremamente identificado com a situação. A peça chama-se O Contrato, em que mostra uma espécie de tortura metódica em momentos em que uma empregada é contatada por alguém do RH de uma firma inglesa. E aí vão ocorrendo uma série de situações tragicômicas, né? E esse tema é tão importante a ponto de um adolescente, porque quase que um adolescente que ele escreveu a peça, né? Agora, é claro, ele tem 30 e poucos anos, né? E faz sucesso no mundo inteiro. Essa peça, só para vocês ficarem atentos, né? Ela vai ser encenada propriamente no Circuito Sesc, se não me engano, não sei se é agosto ou setembro que vai ser lançada. Bom, em função de uma busca de defesa legal, esses assédios são julgados e existem punições com indenizações, que alguns pacientes meus conquistaram isso em relação a empresas de Botucatu, que a gente não vai citar o nome, né? E algumas leis particularizam mais, limitam mais esse tipo de coisa. Uma delas é em relação ao BNDES. Foi criada uma lei no BNDES que, para as pessoas que tivessem, firmas ou empresas que tivesse algum funcionário que tinham sido condenados por
assédio moral, sexual, racismo, trabalho infantil, escravo ou crime ambiental, era indeferido um pedido de financiamento no BNDES. Essa é uma lei aprovada em 10 de junho de 2009. Outra lei em relação ao funcionalismo público também, que o funcionário público seria, parece que demitido. Essa eu não tenho os detalhes dessa lei. E foi criado um dia, tanto ao nível estadual como nacional, um dia da luta contra o assédio moral, que é o dia 2 de maio. Um dia apropriado, né, após o dia do trabalho, né? Então é muito interessante. Bem, em relação ao assédio, então acho que as pessoas têm uma tendência de focalizar o assediado, mas a gente precisa ficar muito atento com o assediador. E uma outra coisa que infelizmente ocorre, né? Existem os famosos recursos humanos, Departamento de Recursos Humanos. Esses recursos humanos, às vezes, eles são, entre aspas, eles estão lá com uma propaganda enganosa, isto é, uma pretensa intenção de ajudar os funcionários, mas que eles estão lá vestindo a camisa somente da empresa. E eles fazem, às vezes, maior pressão e incrementam mais ainda esse assédio, principalmente na medida em que se aliam à empresa e tomam atitudes que vão beneficiar a empresa e vão esconder. E o motivo, tem um motivo muito claro, né? Porque eles são empregados. Então, na medida que o assediador moral da empresa abusa do poder em relação aos empregados, propriamente ditos, vai abusar do poder também em relação ao sistema de RH, e que tenha uma falácia, né? Esse termo em muitas empresas a gente tem visto, né? E o que acaba ocorrendo? Como nós estamos no último estágio do acontecimento do assediado, né? Nós temos obrigação de tratar, ajudar alguém que afirma que quer prejudicar. Então passa a haver um embate também desses RHs com a gente, a ponto de uma firma em Botucatu tomar uma atitude que é ilegal, de colocar obstáculos quanto à opção do paciente de se tratar comigo, na medida que eu estou protegendo alguém que eles não querem e não acham que deve ser protegido. Então acaba surgindo um conflito, e essa atitude é uma atitude ilegal. Se por acaso alguns dos ouvintes forem vítimas dessa interferência, procurem se defender disso, porque a escolha de um profissional médico é um direito constitucional. Você não pode ser coibido nem de escolher médico, nem religião, nem partido político, nem nada. Isso é um direito mínimo que você deve ter, um direito de cidadão, né? Aliás, cidadania é algo que está em falta, né? Que a gente vê que está em falta principalmente para esses assediadores, né? Então eu acho que eu costumo brincar em algumas outras circunstâncias que existe uma vaga muito interessante para esses assediadores. Eu ia pedir para esses assediadores procurar o supletivo da cidadania, para que não aprenderam na hora que deviam, né? Então, o supletivo é sempre para complementar algo que deveria ser sabido, mas não se sabe. Então, antes tarde do que nunca. Então, procurem esse curso do supletivo da cidadania. Não sei se tem, né? Mas se não tiver, devia ter. Mas, então, eu acho que eu podia encerrar por aqui, agradecer essa oportunidade e torcer para que isso diminua, porque muita gente está sofrendo indevidamente. Mas uma coisa importante para lembrar
é que esses assediadores não estão percebendo, mas eles também estão dando um tiro no pé, de diversas formas. O tiro vai explodir mais na frente, porque eles vão ter que pagar indenizações, a sua firma vai ficar mal no pedaço, né? vai sair mal na foto, né? Então, eventualmente, isso vai diminuir pontos para as avaliações dos ISOs, né? Os ISOs 10 mil, 11 mil, 20 mil. Então, eu espero que, principalmente, os assediadores que nos estiverem ouvindo, né, que façam uma autocrítica e percebam que, eventualmente, deixar de ser assediador é uma atitude inteligente. Uma atitude inteligente e cidadã. Uma atitude que vai ser boa para vocês mesmos. Tá bom? Então, até a próxima.